Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre acidente com material biológico, o que é e o que fazer após o acidente. Para falarmos sobre acidente com material biológico, precisamos entender e conhecer o que é material biológico. Material biológico são secreções produzidas e excretadas, eliminadas pelo ser humano. Então, dentre eles, nós temos sêmen, secreção vaginal, líquor, líquido sinovial, líquido pleural, peritoneal, pericárdio e líquido amniótico. Fluidos também que são considerados como material biológico, porém, têm menos potencialidade de infecção, que seria o suor, a lágrima, as fezes, urina e saliva. Porém, ele se torna um grande potencial de contaminação se houver sangue ou se houver micro-organismos presente, né? Conforme foi dito na última aula, né, de precaução, de isolamento, sabemos que algumas doenças são eliminadas exclusivamente por partículas de saliva. É importante a gente entender que o profissional da área da saúde ele trabalha diretamente e indiretamente com esses materiais biológicos, né? Então, devemos saber que existe a possibilidade de um possível acidente com material biológico, né? Sabemos que é muito importante o profissional ser muito bem atencioso e esclarecido para que esses acidentes seja o índice menor possível, ok? E também sabemos que algumas medidas profiláticas, né, devem ser tomadas até mesmo antes, né, desses acidentes, como por exemplo a vacinação, né, que está lá preconizada na precaução padrão, né, que todos os profissionais da área da saúde ou que lida com a saúde de alguma forma deve ter seu calendário de vacina regular, né? Sabemos que tendo o calendário de vacina regular, muitas doenças estão imunizadas para aquela pessoa, inclusive a hepatite, né, que é uma doença com uma facilidade muito grande de transmissão pelo contato com esses materiais biológicos, né? E também, se houver a necessidade, o uso de antirretrovirais, que é imposto e indicado para os funcionários que tiveram o contato direto, né, com os materiais biológicos, algum material biológico que tenha a possibilidade, né, a probabilidade de ter o contato ali com o vírus do HIV, enfim. Né? Então, são algumas medidas que também devem ser tomadas e a gente vai conhecer mais a fundo alguma delas. Bom, entendendo o que é material biológico, devemos agora entender quais os momentos e quais situações devemos nos preocupar quando nos colocamos à exposição desses materiais, né? Então, nós sabemos que essa exposição durante as suas atividades do trabalho, né, durante a sua função aí como profissional, nós determinamos como termo de exposição ocupacional, né, como já dito também no início dessa disciplina, né? Então, as situações que nos preocupam, né, e nos coloca numa situação de devemos prosseguir com o protocolo, né, o passo a passo pós-acidente com material biológico, seria o quê? Uma lesão percutânea, então onde há uma perfuração da pele com algum material, com algum equipamento, enfim, que
tenha presente nesse equipamento esses materiais biológicos que nós falamos anteriormente, tá certo? Ou o contato desse materiais biológicos na mucosa ou pele não íntegra, né? Então, pele não íntegra é aquela pele que tem um ferimento, que tem alguma dermatite, que tem alguma lesão, né? Ou mucosa, né? Então, mucosa dos olhos, mucosa nariz, né? Que diferente da nossa pele aqui protetora, onde tem 3 camadas, enfim, a mucosa ela é um tecido muito mais delicado, né? Muito mais exposto, né? Não tem tantas camadas de tecido que protege. Então, qualquer substância que esteja presente próximo no contato com a mucosa, rapidamente é absorvido para dentro do nosso organismo, ok? Ou então que tenha aí o contato desse material biológico em pele íntegra, então pele que não apresenta nenhuma lesão, porém que esse contato tenha sido por um longo período, por vários minutos ou horas, né? Então, nessas situações é onde devemos entender que se trata de uma exposição com material biológico e assim prosseguir com as providências mediante esse acidente, né? Mediante essa exposição, tá? Então, após conhecer o que é exatamente, né, essa exposição, né, ocupacional por material biológico e também conhecer exatamente o que seria, né, é importante saber que também temos 3 classificações, 3 características de acidente, né? O acidente leve, o acidente moderado e o acidente grave, né? Então, o que seria um acidente leve? Seria o contato com secreções, urina, sangue em pele íntegra, com um tempo curto, né? Um tempo que não foi suficiente, vamos dizer assim, para que tenha sido absorvido pela pele. Acidente moderado, que é o contato com secreção e urina em mucosa, né? E essas secreções e urina não tenha sangue visível, né? Porém, por ser mucosa, por ser um tecido com característica sensível, vamos dizer assim, que a mucosa, né? Eu sempre costumo falar para os alunos, abra a boca e veja a parte interna da sua bochecha, aquilo é uma característica de tecido mucosa, então é um tecido mais sensível, com camadas mais finas, que é muito fácil qualquer substância que estiver em contato com mucosa, ela seja absorvida com muita facilidade, né? Por conta mesmo da característica do tecido mucoso, certo? Acidente grave já é o acidente que tem sangue visível, né? Que se expôs em mucosa, que se expôs em percutâneo, né? No caso aí, quando há a perfuração, né? Por algum material cortante, né? Tem presença de sangue, então, de fato, se torna aí um acidente grave com uma potencialidade de transmissão de doenças muito maior que os demais acidentes. Claro que os demais acidentes não devem ser ignorados, né? Deve ter as devidas atenções, né? A devida atenção que nós vamos colocar aí mais à frente, ok? Bom, conhecendo então o que é material biológico e o que caracteriza como um acidente com material biológico, as classificações dos acidentes, sabendo que todas essas classificações, todas essas características é um acidente com material biológico, nós devemos saber as condutas, providências que devem ser
tomadas após essa exposição, né? Após esse acidente, tá? Então, existem várias medidas importantes que nenhuma delas deve ser excluídas ou eliminada, ok? E a primeira delas é o quê? É logo após o acidente, lavar aquele local exaustivamente, com água e sabão, se possível, tá? É claro que o sabão ele não vai fazer grandes milagres, né? Porque ainda mais se for um acidente percutâneo, mas se houver um sabão, é interessante sim utilizar. Então, a lavagem com água corrente, exaustivamente, é extremamente importante. Então, isso se faz imediatamente após o acidente, ok? No decorrer da lavagem das mãos, o que já está acontecendo e passando na cabeça daquele profissional, que é um profissional esclarecido e orientado do passo a passo do acidente com material biológico, seria a busca daquela fonte, né? Então, o que seria isso? Basicamente, se você se perfurou com uma agulha, né? Então, se você está tomando as seguintes providências de um acidente com material biológico, é porque aquela agulha ela já foi utilizada, né? E se essa agulha você conhece, né, o paciente, você consegue identificar o paciente que foi utilizado aquela agulha, então você já está identificando o paciente fonte, né? E logo após você comunicar a sua chefia, né, no caso a enfermeira responsável pelo setor, concomitantemente você também já vai buscar a autorização, né, ou a amostra de sangue, caso, né, o paciente autorize a amostra de sangue daquele paciente, né? Então, só voltando um pouquinho. Então, você vai, primeira medida é lavar o local com água corrente exaustivamente, então por um tempo, né? Uns 5 minutos ou mais, tá? E aí, já verificando a possibilidade de identificar o paciente fonte, né? Se foi possível identificar esse paciente fonte, você vai agora para o próximo passo, que é pedir a autorização para esse paciente para que colete o sangue dele, ok? Caso o paciente não tenha condições clínicas para o consentimento, paciente comatoso, enfim, você pode fazer a coleta e identificar essa coleta com o número do prontuário, né? Isso é uma questão de preservar a identidade, tá? Desse paciente, enfim, tá? Como eu já disse, a chefia também é comunicada imediatamente, né? E após isso, a gente vai para a parte burocrática e ativa da situação, né? Então, por ser um acidente um acidente com material biológico, concomitantemente também é um acidente com material, um acidente de trabalho, né? Então você vai estar solicitando e preenchendo as fichas conforme a orientação dos setores burocráticos, né? Ir ao setor de referência levando a amostra do paciente fonte já rotulada, né? Se tiver sido possível, com a folha de consentimento assinada por esse paciente, ok? E também dirigir-se à consulta médica, né? Você, funcionário, tem que buscar a consulta médica, né? Onde ele vai estar avaliando o risco, vai estar avaliando como que foi aquele acidente, qual foi a dinâmica daquele acidente, para ver aí, avaliar o risco, né, da contaminação do HIV, por HIV e por hepatite B, né? Se faz a coleta sua imediatamente também, né, sua como funcionário, então faz a coleta do funcionário imediatamente, ok? E se o médico avaliar o risco
e entender que o risco foi potencialmente alto para a contaminação de HIV e hepatite, você imediatamente pode ser que entre com a utilização de antirretrovirais, né, que são as medicações para minimizar aí e excluir o risco de contaminação por HIV. Bom, então o uso desses antirretrovirais, que é um coquetel de medicamentos, né, utilizados para neutralizar, né, a transmissão aí por HIV e hepatite B, né, principalmente o HIV, ele é utilizado com certeza se você não conseguiu identificar o paciente-fonte. Né? Então, não houve a possibilidade, você se perfurou ao manipular, por exemplo, uma caixa de pérfuro cortante, onde tinha lá centenas de agulhas. Então, não tem possibilidade de você identificar o paciente-fonte. Então, nesse caso, com certeza, o uso dos antirretrovirais vai ser indicado pelo médico, ok? Numa outra situação, que pode ser que sim ou que não que você utilize o antirretroviral, através dos resultados do exame do paciente-fonte. Né? Então, você identificou o paciente-fonte, fez a coleta de sangue, conforme orientado aí anteriormente, e o resultado deu positivo para alguma doença, né, HIV, enfim. Então, nesse caso, com certeza, você vai utilizar também o antirretroviral. Então, tendo o paciente fonte, você vai depender do resultado daqueles exames. Sem o paciente fonte, com certeza você vai estar fazendo uso dos antirretrovirais. Por ser uma medicação que traz efeitos colaterais muito intensos, há uma rejeição, há um preconceito, vamos dizer assim, por parte dos próprios funcionários, né? Então, existem situações, né, devemos nos atentar a situações onde o acidentado aí, no caso o profissional, ele se recusa a seguir com o protocolo de acidente com material biológico. Né? Então, ele não quer fazer seguimento aí, consultas, acompanhamentos, enfim, o uso, né, do antirretroviral. Então, nesse caso, ele assina um termo de recusa, né? Então, nós iremos prosseguir com a ficha de acidente de trabalho, porque isso é uma obrigatoriedade mediante CLT, né? E também ele assina um termo de recusa que não quer prosseguir com as rotinas pós-exposição, né? É uma escolha dele, então ele assume os riscos aí de talvez ser infectado por alguma doença, ok? No caso, né, como nós falamos, o uso de antirretroviral é uma forma de ampliar a proteção daquele profissional acidentado, né, por conta do contato com o fluido que ele foi exposto, né? E como já dito, a imunização daquele paciente, daquele funcionário, me desculpa, é primordial. Né? São medidas de profilaxia que, dentre elas, já se inicia até antes de acidentar, no caso aí da imunização, ok? Após todo esse passo a passo feito, consulta, identificação de paciente, enfim, o setor do CCIH deve ser notificado. Né? Então, ele deve ser comunicado imediatamente que houve aquele acidente, né? Se for um horário que esse setor não está funcionando,
terá alguma enfermeira de plantão que tenha a responsabilidade de acolher esses casos naquele período, naquele horário, né? Para que a CCH acompanhe todo o andamento deste acidente, né? Qual foi as condutas que foram tomadas, se foi feito corretamente o passo a passo, conforme eu falei, né? Então, lavagem, né, com a água corrente, a identificação do paciente fonte, se sim ou se não, a consulta médica realizada corretamente, se o médico procedeu com as condutas corretas, porque imediatamente o médico vai solicitar a testagem rápida, né? E também avaliar o risco para o antirretroviral, né? E ali, naquele momento, se o hospital tiver esse departamento e esse setor específico, o funcionário já vai retirar, né? Já vai fazer a retirada desses antirretrovirais para iniciar ali o tratamento profilático, né? E o CCIH, por ser o setor responsável por infecções, doenças infecto-contagiosas, né? Enfim, é um setor que tem que ser avisado imediatamente, e ele vai proceder também com a parte burocrática, continuação com a parte burocrática, que é a notificação, né? Então, acidente com material biológico, ele deve ser notificado até mesmo para que aquele hospital e aquela região tenha conhecimento de quantos acidentes acontecem naquele hospital, naquela região, e muitas das vezes ter que tomar providências, porque se está acontecendo muito acidente, pode ser que há um despreparo dessa demanda de funcionários, né? E aí o setor tem que ser avisado por esses motivos, para ele tomar as providências futuras aí, se necessário. Então, o setor CCIH, já citamos eles, né? Já citei esse setor algumas vezes, né? Então, ele é um setor, um órgão de diretoria hospitalar, né? Composto por médicos, enfermeiros, farmacêuticos, microbiologistas, representantes da administração hospitalar, infectologista, tá? Então, são uma equipe, um setor composto por esses profissionais com essas formações, né, que visa o controle de infecção hospitalar, né? Então, ele é responsável por executar ações para controlar o índice de infecções naquele hospital, né? Assim, oferecendo aos pacientes assistência segura, né? Desenvolvendo atividades diárias, né? Dentro do hospital, para que mantenha-se esse objetivo de assistência segura. Essas atividades seria basicamente o quê? Treinamento dos funcionários e profissionais da saúde quanto a medidas de prevenção, padronização de procedimento e técnicas, né? Então, todos trabalhando com a mesma técnica, de determinados procedimentos, técnicas que foram já vistas e revisadas, de forma que, se executada daquela forma, essas infecções serão controladas. Elaborar, né, orientar os protocolos de isolamento, né, como nós falamos aí na última aula, que o CCH acompanha de perto esses indicações de isolamento, para saber se esses isolamentos estão sendo feitos corretamente, se os profissionais estão esclarecidos e orientados como devem cuidar de um paciente isolado, para que, né, aquela doença que está ali isolada não se manifeste em outros pacientes, né? O setor também tem
a responsabilidade de implementar, de escolher, de treinar, orientar os funcionários para que trabalhem e que execute algumas funções, como nós falamos, né? Procedimentos, todos eles trabalhar da mesma forma, né? Então, como por exemplo, como a forma correta de usar soluções germicidas, né? Soluções que visa eliminar germes de determinados materiais, determinados locais onde a gente não consegue esterilizar. Então, tem equipamentos e materiais que devem ser passados por um processo de eliminação de germes, porém esse equipamento, esse material, ele não pode ser colocado dentro de uma autoclave. Então, a gente precisa trabalhar com essas soluções de forma correta, porque são soluções que têm características de uso. Então, o modo que deve ser diluído, o tempo de durabilidade e de imersão daqueles produtos. Então, isso é bem cauteloso e deve ser orientado corretamente para que os funcionários façam corretamente e que realmente aquele material, aquele equipamento, aquele ambiente ali que foi utilizado consiga realmente eliminar ali os germes, né? Orientação racional do uso de antibióticos, né, para que não haja aqueles usos desnecessários, né, causando aí prejuízos nos pacientes e também da utilização desnecessária e colocando aí aquele hospital no desfalque daqueles antibióticos, né? Vigilância epidemiológica é um outro setor que trabalha concomitante também com a CCIH, né? Então, a vigilância também é um setor que exige e que deve ser notificado conforme infecção hospitalar e doenças infecto-contagiosas, né? Então, suponhamos que dentro daquele hospital começou a dar entrada em pacientes com suspeita de determinada doença. Então, conforme a notificação do CCIH. Então, existe dentro de uma listagem doenças que devem ser notificadas. Doenças essas que podem trazer um prejuízo grandioso para aquela sociedade, doenças que já foram tomadas medidas a nível social para que seja controlada. Então, se está atendendo naquele hospital pacientes com suspeita ou confirmação dessas doenças, é que há alguma falha no serviço. E aí deve ser corrigida essa falha, né? Então, isso trabalha-se não só mediante hospital, mas mediante o controle de doenças da população ali direcionada àquela vigilância, né? Porque cada região, cada cidade tem a sua vigilância, deve trabalhar, então, concomitantemente junto à CCIH, ok? Também, como nós falamos, né? Todo profissional deve ser imunizado, né? Então, essas normas de proteção e imunização também são implantadas pelo CCIH para manter aí os profissionais seguros, né? E afastados, se algum profissional estiver com suspeita, esse profissional também deve ser afastado, né? Como eu falei, interação com o Centro de Vigilância Epidemiológica da cidade, fazendo as devidas notificações das doenças que forem consideradas, né, como doenças de notificação, e deve servir como assessoria técnica a todos os setores, a todos os departamentos do hospital, quando o assunto for infecção, controle de infecção hospitalar, prevenção dessas doenças, doenças infecto-contagiosas. Então, quando o assunto for esse, o CCH é o
diretor que vai dar assessoria a todos os outros departamentos do hospital, ok? Trabalhando também na prevenção de acidentes, alguns hospitais, não só hospitais, mas como qualquer empresa que rege o regime de empregados de modo CLT, e que as funções que é executado naquele trabalho pode trazer algum risco, nós temos aí também a CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, né? Então a CIPA ela é bem interessante também, porque coloca como representante não só empregados, né? Então não só a parte ali de chefia, mas também o empregador, né? Eu costumo falar que nada mais justo que o empregador também colocar a posição mediante o que ele executa, né? Então, apontar as condições e atos inseguros que muitas das vezes não são vistas por aqueles que não executam diariamente aquela função, né? Então, tendo o empregador envolvido, a situação já fica muito mais esclarecedora. Então, a CIPA ela tem esse objetivo, né? De apontar os atos inseguros e as condições inseguras, né? Uma vez que o órgão se segura e também deve apontar as soluções. Então, a CIPA ela é bem interessante por conta disso, né? Então, ela é uma situação regulamentada pelo Ministério do Trabalho, né? Algumas empresas têm obrigatoriedade de ter essa comissão envolvida na rotina dos seus trabalhadores, visando esta prevenção, que é a prevenção de acidente, apontando aí envolvendo todos os envolvidos, empregados e empregador, né? E logicamente depois exigir a solução, né? Não basta só apontar o erro e não houver ali a solução daquele problema. Junto com a CIPA, temos também o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, né? Então, esse serviço trabalha com a mesma intenção, então tem unidades que devem ter os dois, né? Então, a CIPA aponta, né? E o Serviço de Engenharia também coloca em prática, né? Então, o objetivo é o quê? Promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho, né? Então, esse serviço ele vai apontar e aplicar os conhecimentos de engenharia de segurança e medicina do trabalho, determinar os equipamentos de proteção individual. Então, nesse serviço é onde nós temos um profissional muito importante no dia a dia de uma empresa, de um trabalho eficiente, que é o segurança do trabalho, né? Então, o segurança do trabalho, o técnico de segurança do trabalho é aquele funcionário que vai vir e vai ter os olhos diferenciados, onde ele vai estar focando exatamente naquilo que pode ser um risco para aquela função, né, para aquele funcionário, né? Então, mediante as funções, ele já terá esclarecido quais são os EPIs que devem ser utilizados obrigatoriamente para realizar aquelas funções, né? Então, vai estar avaliando todos aqueles riscos ergonômicos, biológicos, que nós físicos, enfim, que nós falamos lá no início da disciplina, e colocar as soluções que devem ser implantadas, né, para que os riscos fiquem cada vez mais distante daquela função daquele funcionário. Então, dentre as outras funções, então, colaborar quando solicitado nos projetos e na implantação de novas instalações físicas, responsabilizar-se tecnicamente pela orientação quanto ao cumprimento disposto nas NRs, né, na norma regulamentadora daquelas funções, daquele regime profissional, manter permanentemente relacionamento com a CIPA, né, porque a CIPA vai trazer os problemas, e esse serviço tem que trazer as soluções e colocar em prática, né?
esclarecer e conscientizar os empregadores, analisar e registrar os acidentes e as doenças de trabalho, né? Então, existem empresas grandes que têm esse serviço internamente, empresas menores que terceirizam, né? Mas que todas elas devem ter essa cautela com seus funcionários, né? É uma exigência para o funcionamento daquela empresa.